Terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, véspera de feriado, véspera de Dia das Crianças, semana com feriado no meio da semana, índice vencendo no dia seguinte, então o mercado meio bagunçado, meio esquisito. Teve feriado, não foi feriado na verdade, foi um meio feriado nos Estados Unidos, que eu acho que foi segunda-feira, uma coisa estranha que parece que a bolsa abriu, funcionou normal, mas títulos de juros não abriam. Então, o mercado fica meio esquisito, sem liquidez. Tá uma semana meio conturbada aí. Tem vencimento de opções também no exterior. Bom, vamos ver o que aconteceu. Mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative o sininho e as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida, use os comentários para enviar dúvidas, sugestões, isso é muito bacana. Faz com que o canal cresça, né, e mais pessoas sejam atingidas. E isso é muito legal também, ajuda o canal a crescer cada vez mais, ajuda, né, a trazer conteúdo cada vez mais relevante aqui, principalmente postar conteúdo quando tem relevância e quando não tem relevância, não ficar aqui perdendo tempo de vocês só para fazer visualização. Se bem que nunca foi o foco aqui do canal, né? Tem link na descrição para entrar no grupo do Telegram, tem o QR Code ali no canto, é só clicar no link ou escanear esse QR Code, o grupo é liberado, gratuito, não vão cobrar nada, ninguém vai ficar mandando spam, né? O grupo é focado em trocar ideias sobre o mercado financeiro, principalmente na parte de commodities, que é o que a gente olha bastante. Tá bom? Tem meu Instagram, @ccmfut, não sou o maior influenciador, né? É assim que se fala agora, de ficar postando coisas toda hora no Instagram lá. Como eu gosto de falar, tem mais o que fazer, mas vira e mexe acaba postando alguma coisa lá, principalmente quando eu estou um pouco mais tranquilo de tempo, tá bom? Vou mudar minha tela aqui e vamos falar de mercado, né? Deixa eu buscar aqui a grade de cotações. Espera aí, tá aqui, vamos botar para cá. Ibovespa hoje 1% de queda, sendo que boa parte da queda aconteceu agora há pouco, né? Eu não sei, mas me falaram, se eu botar aqui, ó, Ibov, pode ser o índice aqui, ó, bota aí gráfico, 5 minutos, né? Então o mercado abriu aqui, veio dando uma escorregada e voltou, tava no 0 a 0 praticamente, até aqui, ó. Isso aqui eram 15h40, faz uma hora atrás, né? E nessa última uma hora que ele chegou a cair aí 1.200 pontos ou 1,11%, considerando que ele está caindo 1,08 agora que ele voltou um pouquinho, então ele fez a movimentação do dia, foi puxado aqui. Me falaram que saiu notícia, eu não sei, né? Ao mesmo tempo o dólar também subiu, né? Deu uma puxada para cima. Fiquei sabendo, parece que saiu notícia, não sei se foi do Banco da Inglaterra, alguma coisa aconteceu por lá, mas ó, o dólar puxou aqui 50 pontos aqui também, 2/5 minutos, né? Então, o mercado reagindo a alguma notícia aí. Bom, como eu falo, eu não opero notícia, então não sei dizer o que está acontecendo nesse exato momento, mas daqui a pouco a gente sabe. Na verdade, eu até sei dizer. Eu tenho aqui um copy do Bloomberg, né, que vem aqui, que eu recebo, mas não é nada oficial, né? Então me inscrevo num canal de um gringo lá que ele tem ele transmite o Bloomberg via Discord e a gente consegue pegar algumas coisas bacanas ali. E tem pela plataforma da Interactive Brokers também a notícia lá em tempo real deles lá, que tudo que é relevante sai por lá, mas eu tô com ela fechada no momento. Beleza. Então, Ibovespa caindo, dólar, né, 1,56 de alto, milho 0,20 de queda, soja subindo 0,23, o boi subindo 1,36, né, querendo voltar de novo para os 300, o café 0,20 de alto. As ações aqui meio caindo, meio subindo, um pouco aqui no campo misto, né, petróleo, que no caso é Prio, subindo um pouquinho. Lá fora, cadê? Aqui. Nós temos SPI caindo 0,70, Dow Jones 0,11 de alta, Nasdaq caindo 1,40, EWZ caindo. Para aí que meu telefone não para de vibrar esse troço aqui. Ô, coisa. Vamos lá. Tá. EWZ 2,34 de queda, mercados emergentes aqui, né, 1,54 de queda, e as bolsas da Europa também tudo em queda, Ásia tudo em queda, enfim, caiu todo mundo, né, o dólar subindo 0,04. Aí a parte de commodities, nós temos o petróleo caindo 2,97, o milho caindo 0,75, a soja com 0,16 de alta e o café 0,18. Detalhe, tá? As quedas estão tudo 1 e pouco, 1,6, 1,8, 2,6, 2 e tanto, 3 agora o petróleo batendo. E as altas, quando tem,
é 0,1, 0,5, 0,2, né? Então, quedas muito mais expressivas, mineradoras também todas caindo aqui com bastante força. Então, mercado realmente bem baixista no dia de hoje, né? Deixa eu puxar aqui. Bom, vamos lá. Milho. Aproveitar que tá quentinho meu café, daqui a pouco fica horrível. CCM, FUT, gráfico semanal. Semanal. Vamos lá. Tentando cair, né? Na verdade, está fazendo uma barra lateral aqui no fundo da semana passada, basicamente no fundo, se eu botar o CMX, ele vai estar no fundo lá dessa região aqui, né? Ele tentando cair, fazendo uma barra interna, uma barra quieta aqui. Lembrando, um detalhe bem importante, amanhã, eu posso pegar até aqui pelo próprio Profit, ó. Amanhã, deixa eu ver se consegue botar aqui, ó. Amanhã tem aqui, ó, deveria estar por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, exatamente aqui, tá mal assim, não tá enxergando. Relatório, né? O ASD aqui. Aqui é uma estrelinha só, mas para quem opera milho, quem opera soja, quem opera grãos, o que é importante, né? O relatório de agricultura do ah, do USA, né? Do USA, não. Hoje eu tô o ASD é do USDA. Hoje tá complicada a coisa. Né? Então o ASD, né, ele tem aqui, ó, dá pra puxar no site deles aqui quando que sai, mas amanhã sai. Ó, tem as datas aqui, exatamente aqui, 2022. Tem aqui, ó, 2 de agosto, setembro, outubro. 12 de outubro, no horário deles lá, né, que é o East Time lá, né, que vai dar mais ou menos para nós aqui às 13 horas, tá? Então, o que tem que ficar de olho? Principalmente, quem está posicionado no milho tem que tomar muito cuidado. Por quê? Amanhã é feriado no Brasil. Vamos supor que o relatório traga alguma coisa relativamente interessante, importante, ou que vai causar uma volatilidade que vai mudar o mercado, independente se vai subir ou vai cair. Dependendo da posição que a pessoa está, caso ela resolva encerrar a posição, diminuir a posição, modificar a posição, fazer qualquer coisa na posição, amanhã não vai ter como fazer, se ela estiver posicionada na BVMF aqui no Brasil, porque o mercado estará fechado aqui no Brasil, porém lá fora estará funcionando. E aí que mora o perigo. Imagina se amanhã, por algum motivo, o milho cai 3% lá fora. Impacta bastante. Como é que vai abrir o milho na quinta-feira aqui? Né? Será que vai abrir normal, um 0 a 0 ou vai abrir com um gap de baixa desse tamanho? Né? Então pula um monte de regra, pula stop, pula um monte de coisa. E o mesmo é válido para compra. Né? Vai que o milho amanhã suba lá o dele, limite de alta praticamente, já é 5% de alta. Como é que vai abrir o milho aqui na quinta-feira? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Eu não estou posicionado, para eu ficar posicionado numa situação dessas, no dia que sai o relatório, justamente no dia do feriado aqui no Brasil, eu teria que estar posicionado com uma posição muito pequena no momento e principalmente com um lucro muito bom. Senão eu não ficaria. Eu não gosto de arriscar, não sou fã do risco de exposição, ainda mais quando tem a notícia mais importante do mês para aquela commodity e vai ser feriado na bolsa onde eu estou operando. Aí é pedir para se lascar, né? Pode ser que nada mude. Pode ser que abra amanhã, funciona ali 0%. Não mudou nada. No caso, quinta-feira. Mas tem que tomar cuidado quanto a isso. É um detalhe importante. No mais, se eu botar o CCMX e botar o gráfico diário, né? Ele não pegou o CCMX, CCMX. Vamos lá. O que ele está fazendo aqui, né? Ele fez uma queda, rompeu para baixo, veio duas barras, fez uma barra e deu continuidade nela. Tenta subir, não conseguiu. Primeira tentativa, geralmente dá uma venda. Tenta subir, segunda tentativa aqui, né? Comprou ela e aqui foi a primeira vez que ele foi acima de barras, né? Então pode ver aqui, ó, ele fez uma barra, desde que rompeu para baixo, né? Ele rompeu para baixo, fez essa aqui não foi acima daquela, essa não foi acima de nenhuma aqui. Essa foi a primeira tentativa. Quem opera o Brooks, né? Quem opera pela filosofia do Al Brooks, lá com base no price action, vai entender isso aqui como uma tentativa de uma H1, que foi muito ruim, por sinal. Uma H1, o que é? A primeira tentativa de alta, né? E aí vai ficar de olho talvez numa H2 para entrar numa operação. O que é uma H2? Uma segunda tentativa de alta. Vai esperar o quê? O mercado vir acima de barras anteriores para mostrar algum tipo de força, né, que está querendo comprar rompimentos, está rompendo em algum momento aqui topos anteriores e querendo subir, né?
Detalhe, nós estamos numa região de fundo aqui e numa lateralidade no fundo. Isso aqui é bem provável de dar uma continuidade na queda e ele continuar querendo cair. A grande questão é, a venda boa não é aqui, né? Não, eu não acho uma venda boa aqui com um fundo aqui atrás. Se eu tirar o zoom aqui, ó, é um fundo que pode ter uma certa relevância. Esse fundo aqui já foi fundo aqui atrás, está batendo aqui. Então, eu acho que tem muito a perder uma venda aqui e um stop muito longo. Então, acho que não vale a pena. Claro, tem espaço para fazer essa pernada de volta aqui, ó, né? Então, temos espaço aqui para bater nos 82, cair aí quase 4 pontos, 3,5, 3,7 pontos, tranquilamente. Agora, a grande questão é que está no fundo, né? Se fosse para vender, teria que ter vendido naquele rompimento lá atrás. Foi uma boa venda, por sinal, mas eu não vendi. Tá bom? Então, assim, eu vou ficar de fora, né? Fiquei de fora hoje, vou esperar ver o que vai acontecer no relatório, né? Muitas vezes o relatório dá uma balançada para um lado e vai para o outro, mas eu quero ver o que vai acontecer, se vai apertar junto com a sazonalidade, se o relatório vem autista, junto com a sazonalidade, pode dar uma forcinha, ficaria interessante. Imagina um relatório autista, a sazonalidade Brasil, né? Querendo empurrar um pouquinho para cima, o milho faz uma barrinha bonita de compra num fundo, com uma simetria de risco, onde eu vou arriscar aqui, vamos botar no olhômetro mais ou menos, sei lá, 2 pontos e pouco, quando muito 3 pontos, para qualquer coisinha eu tentar buscar aqui 4, 5, 6 pontos, né? Então fica bem mais interessante eu operar a favor desse movimento. Claro que eu preciso de um sinal, não vou sair comprando contra a tendência, principalmente porque no semanal ele segue caindo, né? Se eu botar o CCM FUT, né, é venda o tempo todo até que se prove o contrário. O que teria que acontecer aqui? Ele teria que tentar subir, né, e aí sabe, firmar um pouco aqui para depois embalar e vir embora. E mesmo assim não quer dizer que vá subir ao 100, pode morrer aqui nos 91, 90, qualquer um desses topos aqui atrás. A grande questão é, para mim não me importa se vai bater aqui nos 90. Se eu conseguir comprar em 85, tá ótimo. Da mesma forma, não me importa se ele vai bater nos 82, né? Mas se eu conseguir vender lá nos 88, onde eu estava querendo vender antes, que ele quase foi aqui, né? Ele quase foi nos 88 e pouco, onde eu queria vender. Onde é que eu estava querendo vender? Estava até aqui, mais ou menos nessa linha. Eu queria vender nesse fundo anterior aqui, ó, né? Isso aqui é um tipo de operação que eu procuro. Como eu falei, eu procuro operar o que eu gosto de operar e não fico procurando operar o que me aparece na tela. Quando eu opero o que eu gosto, né, e o jeito que eu enxergo e que eu estou acostumado, eu opero menos, tenho menos entrada, mas a minha taxa de assertividade aumenta e eu consigo ganhar mais dinheiro. Então não preciso ficar o tempo todo posicionado. O que que era isso aqui? Uma lateralidade que ficou aqui um bom tempo aqui segurando nessa região de fundo. O mercado rompeu. O que que eu estava esperando? O que eu já falei aqui 500 vezes, né? Que ele voltasse e eu ia tentar vender aonde? Aqui. Para mim aqui seria um cenário perfeito de venda. Temos uma média móvel aqui, que é um ponto onde eu gosto de vender. Temos um fundo anterior onde ele brigou muito tempo aqui, né? Ficou mais de mês brigando aqui. Então era um ponto bom para entrar com venda, defendendo essa barra, primeira barra de rompimento aqui. Eu venderia aqui com um stop acima de toda essa lateralidade, né? 88 e pouquinho, stop lá nos 90 e alguma coisa. Essa era a minha ideia. Sem vergonha chegou ali a, né, 0,7, 0,8, um ponto abaixo do meu ponto de entrada. Poderia ter antecipado, né? Vamos supor que eu entre com 2, 3 contratos nessa operação toda, entrar com um contrato vendido aqui, né, nesse topo dessa primeira barra branca, comprar o fechamento, vender o fechamento dela, desculpa, né, entrar com um contrato aqui e escalar mais um ou dois contratos aqui em cima, deixar um ou dois contratos aqui em cima para, se caso ele subir, eu vender mais aqui e puxar meu médio para cima. Poderia tentar antecipar isso. Por quê? Porque se caso ele caísse a partir daqui, eu não queria ficar de fora. Mas acabei optando por não fazer isso, principalmente pelo fato de lá no CCMX ele já tem um fundo aqui muito baixo, muito próximo, né? Então eu não, talvez eu cheguei, bom, se romper com muita força aqui, talvez ele não vá muito longe. Então talvez não valha a pena o risco. Aí optei por não fazer a superação, deixei ele subir mais. Ainda não subiu. Então vamos ver o que acontece. Se vai de fato dar uma venda boa lá, ou se vai ser o contrário, vai ser um ponto de compra aí. Tá bom? Então por enquanto é isso aí que eu tô de olho no milho. Tá chato de operar, tá parado.
Eu espero que agora comece a andar. Olha a diferença que era antes, né? Agora eu quero que ande. Se andar agora vai ficar bom. Beleza? O boi, vamos lá. Boi no gráfico semanal, né? Recuperando um pouquinho. Quem lembra dessa linha onde eu tracei? Que a gente fala que a gente acerta os negócios meio sem querer e o pessoal acha que, que, que a gente tem bola de cristal. Não é, né? É uma questão de probabilidade. Eu não me lembro, não faço ideia por que eu tracei essa linha aqui. Mas provavelmente eu devo ter feito o seguinte, eu devo ter pego aqui isso aqui, medido, bom, o tamanho dessa pernada, mede mais ou menos o tamanho dessa pernada, bom, ele está respeitando. Se ele fizer uma terceira puxada, uma wedge, olha onde é que ele dá. Tá ali a linha, provavelmente foi isso que eu fiz. Né? Então eu pensei, bom, boi talvez faça 3 puxadas, né? Faça uma wedge aqui e está fazendo exatamente do mesmo tamanho. Isso é normal? Não, mas também não é uma coisa tão anormal acontecer. A gente espera, né, que nessas regiões de 1 para 1 das pernadas tenha um momento de realização. O que que é? O Guilherme que vendeu aqui em cima, né, vai chegar num ponto, vai começar a voltar, ele vai medir isso aqui. Vai falar, beleza, 17, 18 pontos aqui ele voltou. Na segunda vez que o Guilherme vender aqui, aumenta a mão, ele vai medir essa aqui anterior. Ele fala, bom, 17, 18 pontos lá atrás vendeu. Ele comprou. Então vou vender aqui. Quando começar a chegar ali naquela região, eu começo a tirar o pé do acelerador. Bom, se eu vendi 10 contratos lá, eu vou chegar lá embaixo e vou encerrar 8. Né? E aí o fato de eu encerrar já gera uma compra por si só. Se entrar mais volume comprador, compra mais um pouco. E aqui é a mesma coisa. Então isso é normal. Da mesma forma, quem quer entrar na ponta contrária, o mercado está caindo. Onde é que eu posso tentar comprar? Justamente nessas regiões. Né? Nem sempre vai dar certo, mas muitas vezes dá certo. E aí fica bacana da gente operar ali. Então aqui é um ponto interessante. Agora aqui, para dar uma compra, o que que ficaria bom? Ele fazer um fundinho duplo, subir um pouquinho, né? Tentar subir acima de barras. Ó, reparem que aqui ele fez duas, né? Subiu acima de barras aqui e caiu. Então pode ser que ele tente subir de novo acima de barras aqui e talvez fique interessante ele apanhar aqui nos 305, mais ou menos, talvez já no 300, mas apanhar aqui nos 305, tomar uma dura aqui e se embalar e querer subir, aí pode tentar vir testar aqui uma região mais alta, um topo mais alto aqui em cima, ou até mesmo o fundo aqui. Tem gap em aberto, né? Então tem gaps aqui para serem fechados. Então aqui tem um gapzão grande aqui que o mercado não veio, né? Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Então basicamente aqui nessa região poderia ser uma possível região de alvo 320. Ah, então eu vou comprar nos 300. Não. E detalhe que eu estou falando no gráfico semanal, né? Se eu botar num gráfico diário, a coisa fica um pouco mais bagunçada. Olha como o semanal é mais bonito, né? Então, assim, eu teria que tentar subir aqui, romper essa média, fazer um fundo duplo, né? Tentar embalar alguma coisa aqui e ficar interessante num preço bacana para comprar. Basicamente é isso. No mais, ele pode dar mais uma encostada nessa média aqui, como fez antes aqui, dar mais uma apertadinha ali, escorregar mais um pouco e vir de novo no fundo tentar testar esse 287 aqui, que é esse fundo anterior aqui atrás, né? Tem espaço para isso ainda. Teria que dar mais uma puxada, né? Vamos supor, vamos fazer a medida ao contrário. Que tamanho que ele está puxando aqui? Mais ou menos 10 pontos. Vamos pegar esses 10 pontos aqui, vamos botar aqui, ó. Tá ali bem no fundo, no topo da seta. Deixa eu pegar agora e medir isso aqui de novo. Porqueira. E botar aqui onde é que dá. Ó, passa um pouco, mas na verdade, olha ali. Olha onde é que dá. Bem nesse paviozinho ali. Né? Então, se ele subir aqui mais, é que isso aqui fica ruim para as linhas do Profit, fica tudo esculhambado. Mas subir aqui mais uns 10 pontos, ou seja, saindo aqui de 291, indo até lá 302, 303, vamos supor aí, né? Ele pode abrir um espaço para tentar cair até 280, que daria bem nesse fundo aqui. Seria uma quarta pernada igualzinha que foi aqui atrás. Isso é impossível de acontecer? Não, pode acontecer. Vai acentuar bem mais a média, vai puxar bem mais essa média aqui para baixo, vai dar uma embarrigada aqui e aí é mais provável numa correção logo depois. Então aquela coisa, né? Ele vem caindo, vem caindo. Quando acelera, pode ser que ele dê uma solte o estilingue, né? Ele estica e aí volta um pouco depois desse clímax. Então dá para ficar de olho nisso.
Dá para tentar buscar uma venda de boi mais aqui em cima, se der um sinalzinho bonito. E aí dá para tentar buscar lá no gráfico diário ou de 2 dias, né? E também dá para tentar buscar uma compra de boi se ele tentar ameaçar fazer isso e virar para cima, ele tentar no semanal buscar aqui uma média, buscar um fundo anterior aqui em cima ou algo do tipo, tá bom? O café segue na mesma lenga-lenga, né? Então o café não chove, não molha, né? Ou melhor, chove, não molha, o famoso chove, não molha. Tenta romper para cima, não consegue. Tenta continuar na queda do canal. Tá continuando, na verdade, mas muito calmo. Na semana não fez nada ainda, né? Então, mesma coisa, vai ficar fechado na Chicago, em Nova York. Então, vamos ver o que o café resolve fazer aqui depois na quinta-feira. Mas tá aí, um dia hoje, né? Assim como ontem e sexta-feira, um dia que só balançou e não fez nada. Tá parado no 0 a 0, segurando nessa região de fundo aqui. Ah, mas isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Tem que querer enxergar. Mas no gráfico semanal, ele está respeitando esse canal. Se perder esse fundo, pode vir testar aqui o 244, dar uma escorregada até tentar testar romper esse fundo aqui. Seguir no canal, depois pode embalar aqui e querer subir de novo para 280, não tem problema nenhum. Tá? Então, é mais ou menos isso que tem no café. Não tem nada de muito relevante além disso. Não mudou em nada, absolutamente nada. Tá ruim tanto para compra quanto para venda. Apesar de ele estar dentro daquele canalzinho de baixa, para venda ele está baixo no canal, então fica arriscado demais, porque o stop dele está muito alto e o alvo não compensa. Para comprar é comprar contra o canal, ainda é cedo para comprar, mas faz tentar esperar que ele chegue e torça para que ele chegue aqui embaixo, para tentar comprar aqui embaixo. Comprar no meio ou vender no meio, o risco aumenta e muito de dar certo a operação. Tá bom? Soja. Vamos lá, limpar um pouco dessa bagunça aqui. Mas a soja também é a mesma coisa do café. Na verdade, está tudo meio ruim de operar ultimamente. Mas ó, a soja também travado aqui, né? Então, o relatório do SDA também impacta a soja, né? Ele impacta tanto o milho quanto a soja. Então, vamos ver o que acontece com a soja. Hoje, né, a soja subindo de 0,23, soja quietinha na dela ali, né? Vamos ver o que acontece. Mas no gráfico semanal aqui, nós temos o quê? Uma grande lateralidade e a soja está dentro dessa lateralidade. Dia para cima, dia para baixo, dia para cima, dia para baixo. O que eu vou fazer nesse negócio? Só tem uma coisa boa de fazer aqui, perder dinheiro. Né? Então teria que operar aqui uma lateralidade, que é o quê? Comprar baixo e vender alto. Independente de qualquer outro tipo de coisa. Bateu aqui embaixo, bate uma boleta de compra, bateu lá em cima, bate uma boleta de venda e acabou. Né? Então não tem muito mistério. Até a hora que vai ser estopado e tem que dar continuidade ainda. Adianta só fazer pavio. Então tem uma média móvel de 200 aqui no diário, tem uma média móvel de 20, mas isso aqui não serve para nada, porque o mercado lateral, ele puxa a média vai ficando flat e ela começa a perder valor. A média boa é quando ela está assim, ó. Aí tende a segurar o mercado tende a respeitar a média, enxerga ela como uma possível região. Média lateral com preço cruzando a média o tempo todo, não quer dizer quase nada. Quer dizer o quê? Encontramos uma região de preço e vamos trabalhar por ali, né? Então fica mais complicado, mais difícil de operar. A soja está bem chata de operar no quesito de fazer trade em si nela, né? Então tá bem lateral, tem gap para cima, gap para baixo, rompe para cima, rompe para baixo, não vai para lugar nenhum. Então as operações têm sido poucos dias, operações curtas de poucos dias. Ele vem numa leve puxadinha para baixo aqui, ó, né? Então a gente teve uma, duas, três, quatro puxadas para baixo, né? E agora está tentando fazer aqui uma outra puxada para baixo, mas essa aqui já veio acima da anterior. Então talvez esteja tentando fazer um fundinho duplo ou algo do tipo, tentar subir aqui. Vamos ver se dá uma embalada aqui e vem até os 30 e poucos. Tem que romper primeiro aqui até o 31, 37 aqui é a primeira região onde ela tem que brigar. No mais, não tem muito que a soja fazer. O dólar, foi meu café. Dólar hoje subindo 1,63, basicamente subiu depois da notícia, que eu não sei nem qual foi ainda. Depois da noite, olha, como eu falei, eu gosto de olhar notícias, esse tipo de coisa, eu olho sempre depois do pregão. Né? Ou eu poderia olhar agora porque eu não estou fazendo nada, literalmente, em dólar hoje. Né? Então nem olhei o dólar hoje. Né? Então eu estou de olho em outras coisas. Mas geralmente eu gosto de olhar depois do pregão.
Mas ó, dólar no gráfico semanal está dentro de uma lateralidade chata aqui também, né? Entre 5 e pouquinho, né? Até 5,30 aqui, tá brigando para cima e para baixo. No gráfico diário, ele vem tentando fazer um canalzinho com uma tentativa de rompimento falho. Voltou, segurou na base, está tentando fazer um fundo duplo aqui, ó. Bate na base do canal, vem, faz um fundinho duplo. Tentando subir, buscando de novo aqui o 5,37. Tem uma média móvel de 200 aqui num possível alvo. Né, o dólar fechando hoje aqui, o alvo dessa barra de hoje, né, ela vai ganhar dinheiro, né, mais ou menos aqui no topo desse rompimento, tentando romper de novo, e 2 para 1 é lá em cima. Então tem chance aí para o dólar dar uma escorregada aí, né, e dar um pulinho para cima até lá. Claro, pode continuar, né? Quinta-feira abrir aqui embaixo de novo, com gap, abrir caindo, não tem problema nenhum, porque aqui no meio não tem muito o que fazer. Né? É como eu falei lá na soja, comprar embaixo e vender em cima. O que a gente vem reparando? Esse fundo, aí teve esse fundo aqui um pouquinho mais alto, esse fundo aqui um pouquinho mais alto, né? Ou quase que linha com aquele. Esse aqui rompeu um pouquinho esse fundo anterior, isso aqui já é uma coisa interessante, mas agora está tentando fazer um fundo mais alto de novo. E aí pode ser que dê uma embalada. Todos os fundos que foram um pouco mais altos, os topos foram acima de topos, né? Então esse fundo aqui pode ser que vá acima de topo. Não quer dizer que vai, mas pode ser que vai. Se for, é 200 pontos para cima aí para o dólar andar, né? Vamos ver o que acontece. Né? Tem uma média móvel de 200 aqui, que pode ser um ponto para segurar, já segurou aqui e pode dar mais uma escorregada. Era aí que estão tocando. O dólar não tem muito mais o que fazer. A compra, né, foi aqui embaixo e um possível alvo já é aqui em 5,35. Não quer dizer que ele vá lá em cima. Se eu tivesse comprado, eu prestaria muita atenção aqui na média móvel de 200, nessa linha aqui, continuando nos topos anteriores, né? Não muito otimista em relação a passar por ali. Pode ser que passe, é óbvio, mas se comprou baixo e comprou abaixo aqui, por exemplo, né, com um stop aí de 50, 70 pontos, bom, botar no bolso aí 150, né? Já tá, acho que mais do que interessante. Beleza? O Ibovespa tá querendo me sacanear porque eu tô vendido em algumas ações. Na verdade, eu fui estopado já. Eu tinha vendido SMTO, me estopou e a sem vergonha caiu de novo, né? Eu tinha vendido SMTO aqui, ó. Aí eu botei o stop um pouco acima. Ontem ela me estopou. Então eu tomei aqui quase 6% em SMTO. Hoje voltou tudo. Saiu notícia relevante ontem, né? Consegui acertar o dia da notícia, né? Isso é bom, faz parte. Acertei o dia da notícia, hoje ela escorregou aqui e caiu. Bom, o que eu quero ver agora? Né? Olhando pelo gráfico diário, furou uma média e não rompeu. Se fizer um padrão como ela tem feito aqui atrás, tem feito aqui atrás, tem feito aqui atrás, muito forte, depois segue caindo, eu não me importo em vender de novo. Agora, o que eu esperaria? Eu quero ver se ou vai dar continuidade e cai direto aqui, ou se ela vem aqui, tenta subir e não consegue romper essa barra preta para cima para a gente vender na metade dela. É uma outra teoria. Ainda assim, no gráfico semanal, nós temos ela em cima da média móvel de 200, que não é uma coisa muito interessante para acontecer, né? Para vender aqui não é um lugar bom de vender. Se eu tirar um zoom, olha aqui, quantas vezes ela chegou lá e segurou. Então é uma coisa que eu já tomei o primeiro stop, então já não sei se eu vou continuar. Nós temos o preço longe da média móvel de 20, né? Então tá aqui, ó, tá bem longe, então também tem um espaço para ele corrigir até a média. E se eu for botar um oscilador, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se eu vou ter aqui, vamos ver média de 20, range. Esse não, esse não. Tem um monte de porcaria aqui. Por exemplo, um IFR, oscilador, ó, tá bem baixo. Se eu botar um IFR 14, que é um período mais longo, e eu estou olhando o gráfico semanal, 14 semanas, é metade de uma gestação, né? Ele está lá em 30 e poucos, então se eu tirar um zoom aqui, ó, ele está num valor realmente baixo. Então nós temos um IFR lá nas mínimas, nós temos um preço acima da média, em cima da média móvel de 200 no gráfico diário, gráfico semanal, desculpa.
nós temos um preço longe da média móvel de 20 no gráfico semanal. Isso aqui é ponto de compra, né? Então ela fez uma barra forte aqui. Eu já tomei o primeiro stop. Está tentando fazer um fundo duplo aqui. Se esse negócio voltar para baixo aqui, ainda tem venda. A gente nunca sabe quando é que vai terminar a tendência. Agora, se firmar e começar a querer subir, eu viro a mão e compro. Aí eu vou dizer o seguinte: acertei o ativo, errei a operação. Acertei o ativo e o time, errei a operação. Não tem problema, a gente inverte a mão e vamos embora, né? Aí o alvo fica até mais longo. Aí dá para puxar uma compra aqui em cima, daria para deixar um stop. Mesma coisa, um stop no fundo aí. Fica um stop caro de 11%. Eu tenho que tentar fechar um stop menor. Eu gosto de deixar na casa de 5, 6%. Vou ter que tentar catar talvez até um tempo gráfico menor. Mas é uma operação para tentar buscar em uns 10, 12% de alta aí tranquilamente. Para ela vir aqui nesse fundo aqui, daí uns 15% de alta, né? Se for, não sei. Então é uma teoria. E a outra que eu andei mexendo essa semana, né, que é uma empresa que eu gosto bastante, que eu tenho posição comprada, é Equatorial. Equatorial no gráfico semanal deu uma puxada forte aqui junto com o Ibovespa, balançou, subiu, balançou, subiu, balançou, tá lá em cima. Se eu tirar num zoom, é basicamente o topo histórico dessa empresa, que é maravilha, né? Por que eu tenho posição nesse negócio? É por isso aqui. Aqui, ó, desde 2008, aqui é o máximo de zoom out que o Profit consegue tirar. Ela vai, ela escorrega, ela tropeça, ela cai aqui 30%, vai e vai embora, né? Rompeu o topo aqui pré-Covid, está bem melhor do que o Ibovespa. Se eu tivesse comprado só Equatorial aqui, está muito melhor que o Ibovespa. E foi embora para cima, rompeu o topo aqui e mandou um abraço para quem ficou para trás. Beleza. Por que eu vendi Equatorial? Eu vendi numa conta para eu ter comprado em outra, mas enfim, eu vendi. E a operação de swing trade é venda aqui. Primeiro, deu uma puxada muito forte, tem muito gap para fechar aqui. Estou num topo histórico. Se eu botar num gráfico diário, fez duas tentativas aqui de tentar subir, não conseguiu, duas barras fortes, chegou a vender ela, né? Hoje subiu um pouquinho ali, né? Então, se esse ativo resolver escorregar um pouco, ele tem espaço para corrigir média aqui no diário. Só no diário aqui tem aí 5, 6% para corrigir e voltar para uma média móvel de 20. No semanal, então nem se fala, no semanal aí tem 10, 11% para ele escorregar e até uma média móvel aqui, brigar num topo anterior, brigar nesse topo anterior aqui. Então a assimetria de risco dessa operação se fez interessante, né? Olha o detalhe para esse indicador aqui, quantas vezes ela vai longe da média, né? E nem sempre ela dura muito tempo longe da média. Aqui foi o maior tempo longe da média que ela ficou, que foi no Covid, né? No crash do COVID ali. Senão ela fica tempos menores longe da média aqui, e aí pode ser que fique interessante uma operação desse jeito. Claro, eu posso vender Equatorial aqui, em 28 e pouco onde eu estou vendido ali, ela ficar balançando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, não sair daqui, ficar travado nesse preço, e a média simplesmente vir subindo, vai puxando a média e chegar aqui. Daqui a pouco ela encosta na média e pum, vai a 35, né? E aí você estopado. Então é uma operação que eu estou de olho ali, né? O Bovespa resolveu corrigir, caiu, né, nos últimos dias, mas casualmente as duas que eu vendi não caiu. Tudo bem, né? Se eu botar no gráfico diário, né, o Ibovespa desde que estava lá em cima caiu aí quase 3%, e uma subiu e está caindo de novo, e a outra está no 0 a 0. Equatorial estou no 0 a 0 ali. Cheguei a ganhar um pouquinho, agora voltou um pouquinho, estou no 0 a 0. Mas enfim, o Ibov, aqui nesse ponto onde ele está, pode ser ponto de compra. Eu comentei isso, está a linha aqui traçada, né? Então eu esperava, está até desenhado aqui, ó. Eu esperava que depois de romper ele voltasse mais ou menos até aqui. Aí olha que bonito. Vamos supor que hoje é terça. Vamos supor, amanhã é feriado, uma pena. Mas vamos supor que quinta-feira ele faça uma barrinha pequena aqui. Mas aqui assim, ó, 114 um trocadinho. Faça uma barrinha pequena aqui. O que vai acontecer com essa média? Vai andar mais um pouquinho para cá. E aí talvez sexta-feira faça outra barra pequena, um doji, né? Balança para cima e para baixo aqui, não faz nada. E aí essa média vem para cá. O que nós teríamos aqui? Nós teríamos um rompimento que veio lá do fundo e rompeu para cima, fazendo um pullback em cima de uma resistência anterior, com 4 toques aqui, de 4 topos anterior, junto com uma média móvel de 20 aqui. Cara, isso aqui tende
a entrar um volume comprador aqui para pelo menos vir testar esse topo aqui, né? Então ficaria interessante uma compra nessa região aqui com um stop obviamente mais abaixo, né? Ideal mesmo seria aqui embaixo, mas um stop mais abaixo e um primeiro alvo de realização aqui em cima. O stop poderia ficar onde? Eu poderia ser bem agressivo e botar um stop aqui, né, abaixo dos 2/3 dessa barra aqui. Por quê? Porque se ela voltar para cá, eu posso acreditar que ele pode voltar para aquela mesma coisa de sempre e ficar dentro desse range aqui. Reparem, esse tipo de coisa aqui é exatamente o que eu queria fazer no milho. Esse tipo de coisa aqui é o que eu estou falando agora de fazer aqui no Bovespa. Já falei isso aqui em 500 ativos diferentes. Então, fica evidente, quanto mais coisa eu faço, mais do mesmo eu acabo fazendo. Então, isso é uma coisa que é bem interessante falar, que é assim, eu vejo muita gente, e eu fiz muito disso, procurar setup do fulano, do ciclano, do beltrano, e olha como que um opera, como que o outro opera, como que a fulano opera, como que o ciclano opera, né? Olha, 1000 formas de operar, 1000 formas diferentes de fazer operações na bolsa, e robô, e isso, aquilo outro, e não foca em fazer uma coisa, né? Ou fazer uma de fato e às vezes o jeito que eu opero funciona muito bem para mim, a pessoa que opera do meu lado opera totalmente diferente, funciona muito bem para ela. Se a gente trocar o modo de operação, não vai funcionar. Só que, claro, o meu método de operar erra várias vezes, da outra pessoa também. Só que o que as pessoas fazem? Pegam a forma que o Guilherme opera. Faz uma operação, deu certo? Beleza, vou continuar operando assim porque é show. Faz outra operação, deu certo? Nossa, achei meu setup. Na terceira dá errado, na quarta dá errado, na quinta dá errado. Fala, isso não presta, vamos mudar. Peraí, tem um drawdown normal ali, né? Às vezes eu passo semanas errando, mas às vezes acerta e acerta bem. A grande questão é, tem que errar sim e acertar sim, no longo prazo dá bom, né? Então, quanto mais tempo e mais velho eu vou ficando, mais eu vou fazendo mais do mesmo. O feijão com arroz, o que eu sempre fiz, o que deu certo e o jeito mais simples. Eu paro de inventar moda, como se diz, né? Então, eu procuro operações bem semelhantes, né? Eu faço isso aqui no day trade, nos 5 minutos, nos 2 minutos e faço num gráfico semanal do ativo. A mesma operação, do mesmo jeito, com os mesmos indicadores, olhando da mesma forma. Para mim é tudo a mesma coisa, né? Então, fica